Os queridos irmãos e irmãs, também uma saudação especial aos religiosos, né? Hoje, celebrando essa festa da Assunção, encerramento da Semana da Família, são tantas razões para nos alegrarmos, né? Só que uma notícia triste para as crianças: hoje vocês não vão fazer perguntinha para o padre, tá? Senão a gente vai se estender demais, né? Mas eu vou tirar duas dúvidas, só duas, tá, Clarinha? E daí depois nós vamos chamar os nossos amigos, o casal, para falar, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Nossa, padre, hoje eu achei as leituras tão legais, teve até dragão nela. Mas a minha dúvida é que hoje foi falado da Assunção de Nossa Senhora. O que é isso? Ei, pai, o senhor sabe sobre isso? Ai, minha filha, que pergunta, hein? Com todo mundo assim me olhando. Padre, ela vive fazendo isso, viu? Pergunta difícil para mim. Ainda bem que eu tenho o Padre Zico aqui hoje para me ajudar. Conta pra gente, padre. Eu vou responder usando aquela oração do início da missa, que a gente chama de oração da coleta, tá? Da coleta por quê? O padre fala, oremos, e cada um é convidado a apresentar a sua oração, a sua prece. E o padre, então, coleta tudo isso e apresenta a Deus. E nessa oração, olha lá o que está dito. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes. Então, Assunção significa elevação, ser elevada. Então, que elevastes à glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho. Então, Clarinha e José, Lúcia, querida comunidade, a festa da Assunção de Nossa Senhora é recordar essa misericórdia de Deus, que eleva e que leva para junto de si aquela que acolheu, que viveu profundamente a vontade de Deus. Então, celebrar a Assunção de Maria é também, de algum modo, já olhar para o dia que também nós seremos elevados, conduzidos à glória junto de Deus Pai. Mais uma perguntinha? Filhinha, você viu que a leitura falou bastante da vida de Jesus e o que ele fez por nós, né? Falou que Jesus ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Você já aprendeu isso na catequese, filhinha? Ai, sabe que eu achei bem confuso? Ai, padre, o senhor pode me explicar como que é isso? Posso sim, né? A palavra Jesus ressuscitou dos mortos como primícia. O que são as primícias, Clarinha? Quando um agricultor, ele tem um parreiral, um viticultor, ele tem um parreiral, tem lá as uvas. Quando ele colhe aqueles primeiros cachos de uva, lindos, bonitos, esses primeiros frutos são chamados de primícias, primeiros frutos. Lembrem-se, Caim e Abel vai lá e oferece todos os primeiros frutos que ele colheu, as primícias, né? Então, Jesus é o primeiro fruto, é o primeiro a ressuscitar, né? Ele é o primeiro, e quando a gente fala o primeiro, assim como numa plantação, as primícias são os primeiros frutos,
e depois tem os outros frutos, também nós, Paulo nos explica, Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar. Depois virão todos aqueles que em Cristo estiverem firmados, todos aqueles que nele crerem, todos aqueles que aceitarem e acolherem o seu evangelho. Então, celebrar, Paulo nos fala, essa primícia de Jesus também tem o mesmo sentido de celebrar a Assunção de Maria. Jesus é o primeiro, Maria, por graça de Deus, é elevada, e todos nós estamos aqui aguardando o dia que Deus também nos chamará e nos conduzirá à glória, né? Eu gostaria agora de abrir a palavra para as crianças, mas hoje temos um casal que preparou para a gente, o André e a Márcia, né? Podem vir, onde estão? Podem vir. Uma partilha para nós sobre família, a experiência deles, a palavra deles para nós nesta manhã, no encerramento da Semana da Família. Então, sejam bem-vindos. Bom dia. Bem, há 17 anos estivemos aqui também numa Semana da Família, a convite de um padre, se eu não me lembro, acho que era o Padre Zico, né? Acho que foi o senhor que nos convidou, né? Até hoje não sabemos se o senhor gostaria da nossa união, porque foi tamanho nervosismo de um recém-casados aqui falar na catedral, mas nós superamos. E a gente veio dar um testemunho de jovens casais. Antes de começar, queria dar bom dia a essa família especial também. Do seu José, da dona Lúcia, da Clarinha. Bom dia! Bom dia, André! Bom dia, Márcia! Como a gente vem sempre à noite na missa, a gente não conhecia vocês. E está muito feliz. Estamos muito felizes de vê-los aqui, em família, celebrando. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar, tá bom? Com certeza nós vamos gostar. Mas eu acho que eu conheço a voz desde algum lugar. Será? Enfim, aconteceu um fato dias atrás na nossa vida, que nós conhecemos uma pessoa e ela disse que conhecia nós de algum lugar, mas não lembrava de onde. E num segundo encontro com essas pessoas, elas falaram, lembrei, vocês deram um testemunho na catedral há um bom tempo atrás. Poxa vida, ela lembrou do nosso depoimento de 17 anos atrás. E com detalhes. Tudo bem que eu acho que essa pessoa tem uma memória bem privilegiada, mas ela lembrava que nós contamos aqui de como nós nos conhecemos, nos desencontramos e nos encontramos novamente, até que nós nos casamos, e que nós também havíamos contado que entramos na pastoral familiar por engano, porque o Carlos e a Jane nos viam na missa e acharam que nós já éramos casados, e eles nos convidaram para fazer parte do grupo pós-matrimônio, e quando começamos a frequentar as reuniões, descobriram que nós ainda não éramos casados. E daí teve um padre, que eu não vou falar quem foi, que autorizou que a gente participasse numa exceção ali, até que o nosso casamento efetivamente se concretizasse. Naquela época o pessoal foi mais bonzinho com a gente, acho que a gente era recém-casado, e nós dividimos a missão dos finais de semana, não fizemos todas as missas como dessa vez. Nós partilhamos a missão com um casal que está sentado ali, ó, a Amanda e o Wilson, e foi uma oportunidade, padre, de conhecer esse casal que faz parte da nossa vida até hoje. Mas foi quando encontramos essa pessoa que o Andrei falou esses dias atrás, e ela falou assim, olha, eu não ia na igreja, eu não costumo ir à igreja, mas quando eu vi vocês lá, um jovem casal, falando sobre Deus e sobre a presença de Deus, aquilo me tocou. E acho que é por isso que eu lembro até hoje do depoimento de vocês. E ouvir ela falando isso nos fez ter a certeza de que estar aqui com as mãos suando, um friozinho na barriga diante dessa catedral lotada, sabendo que vocês nos ouvem e as pessoas pelos meios de comunicação também,
vale a pena. Porque se o que nós vamos dizer fizer sentido para uma pessoa apenas, nós vamos ter a convicção de que Deus nos usou de alguma forma como instrumento dele. Bem, e por coincidência dessa conversa, logo na sequência recebemos o convite de novo para estar aqui. E com muita alegria, né? Hoje já um casal mais maduro, né? Com 17 anos de caminhada. Temos um casal de filhos adolescentes, o Luigi com 15 anos e a Júlia com 13 anos. O tema que nos é colocado, né, para refletir, acompanhar, discernir e integrar. Ou seja, como dar uma visão sobre a postura cristã das famílias ante a fragilidade dos seus filhos, que fracassam, que tropeçam, que erram, que pecam, diante das adversidades pelas quais cada um de nós passa enquanto nos é permitido viver. E daí, enquanto a gente refletia sobre o que a gente ia falar aqui com vocês, nos surgiram duas reflexões. E a primeira delas foi a seguinte: será que daqueles 17 anos atrás, durante esses 17 anos, tudo aconteceu como a gente tinha planejado? Será que a nossa vida foi igual uma propaganda de supermercado, só com sorrisos, todo mundo se divertindo, se abraçando, se beijando e tomando suco de laranja? Então, na verdade, não foi bem assim. E, na verdade, nem tudo foi exatamente como a gente pensou ou como a gente planejou. Como lá nas bodas de Canaã, apareceram problemas e faltou vinho no nosso casamento também. A festa do nosso casamento, no sentido cristão, também teve as suas adversidades. Dificuldade para engravidar, filhos pequenos, a perda da figura paterna do Andrei, o eterno conflito entre a família e a carreira, a profissão, a própria convivência, a rotina. É difícil não haver tribulações. É difícil manter um relacionamento e para que isso ocorra é necessário uma série de renúncias. E se nós prosseguimos juntos e estamos aqui hoje, é porque com a ajuda de Deus nós tentamos seguir um ensinamento que nós recebemos lá atrás também, quando nós fizemos as oficinas de oração e vida. E os nossos guias na época, a Dona Mari, o finado seu Ivan, o Paulo e a Solange, eles nos apresentaram uma frase do Frei Inácio Laranhaga que diz o seguinte: o segredo da felicidade é recomeçar todos os dias. E é isso que a gente tem tentado fazer. Recomeçar todos os dias, briga após briga, discussão após discussão, frustração após frustração, turbulência após turbulência. Porque nem tudo são flores. E a segunda reflexão seria: e se não tivesse sido assim? E se por algum motivo, e poderiam haver vários, nós não estivéssemos aqui hoje juntos, casados, com uma família, para poder falar? Sei lá, se tivesse um de nós falecido, se nós tivéssemos nos separado, com ou sem filhos, ou tentando continuar a vida sozinho ou com alguém, como seria? Como a igreja nos receberia? A mesma igreja que nos uniu no amor de Cristo, nos receberia desta forma. E nesse caso, acreditamos que dentro de toda a complexidade que as rupturas das relações representam, esperaríamos encontrar paciência, ausência de julgamentos e misericórdia. E daí nós lembramos aqui de uma cena do Evangelho que para nós é muito marcante, na iminência do apedrejamento de Maria Madalena, quando Cristo diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E fala também: vai, teus pecados estão perdoados, não peque mais. E ouvindo isso latente na minha cabeça, eu tenho certeza de que é isso que Cristo nos ensina: não julgar e acolher. E pela carta que o Papa escreveu às famílias, é justamente isso que ele diz. Diz o Papa: embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, a Igreja deve acompanhar, com atenção e solicitude, os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido. Conviver com a misericórdia e paciência
com as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que vão se construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Também lembramos o trecho de João, capítulo 4, 19 ao 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. E aí, Padre Zico, no encerramento da Semana da Família, nos surge o desafio de tentar ampliar a nossa visão. Olhar um pouquinho para o lado e nos enxergar, apesar das diferenças, como iguais. Todos nós somos filhos de Deus, um Pai que ama e nos quer bem independentemente da nossa situação atual. Todos somos irmãos, família cristã. E como família cristã, temos o desafio de experimentar o amor cristão em plenitude, conseguindo olhar para quem está ao nosso lado, reconhecer a existência do outro, acolher essa pessoa e ir ao encontro da sua necessidade. E daí eu vou pedir para a Clarinha, que está aqui prestando muita atenção no que eu estou falando, porque o nosso convite também vai para as crianças que estão aqui, para os pequenininhos. Afinal de contas, as crianças também são diferentes, não são? Tem umas que são maiores, outras que são menores, umas que usam óculos, outras que não usam óculos, uns têm cabelo cacheadinho e outros têm o cabelo bem lisinho. Mas dentro de cada um de vocês tem um coraçãozinho, e nesse coraçãozinho tem um pedaço de Deus. E nós temos que olhar para o nosso coleguinha e ver esse Deus que existe dentro dele. Então, às vezes, a gente tem que olhar e ver se o nosso coleguinha está meio triste e pensar o que eu posso fazer para ajudar o meu coleguinha a ser um pouquinho mais feliz. E o desafio é para as crianças e é para os adultos também. Nós trazemos o convite de olharmos com carinho para aquele que é diferente de nós em qualquer circunstância, dentro e fora das nossas casas, com um desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista. Afinal, como dizia Madre Teresa de Calcutá, todos somos responsáveis pelo sofrimento que esmaga o nosso irmão. E para as crianças, nós podemos ajudar o nosso coleguinha a ser um pouquinho mais feliz, ajudar ele naquele dia em que ele está meio triste, meio quietinho. No Evangelho hoje, o padre falou, Maria foi apressadamente ao encontro de Isabel. Que possamos nós também ir ao encontro de cada um que está ao nosso lado. Que possamos discernir, perceber claramente, compreender os elementos que favorecem a evangelização e o crescimento humano e espiritual de quem quer que seja, e integrar para que todos juntos possamos chegar um pouquinho mais perto de Cristo. O Papa também nos diz que não se trata de deixar de lado aquilo que é certo e justo, mas de motivar a todos que se aproximem de Cristo. Misericórdia é amor sempre pronto a erguer e a perdoar, sempre pronto para ir ao encontro do filho pródigo. E quem de nós já não foi filho pródigo um dia? Uma atitude nossa, uma palavra que ajude um irmão a se aproximar de Cristo, faz toda a nossa existência ter valido a pena. O encontro com as pessoas tem que nos tornar pessoas melhores e tornar os outros melhores também. Temos que ser fator de soma na vida um dos outros. E como dizia o finado Padre Léo, o cristão é chamado a deixar rastros de céu por onde passa. Aos adultos, que Deus nos permita acompanhar, discernir e integrar aqueles que cruzam os nossos caminhos. As crianças, que a gente possa enxergar os nossos coleguinhas e pensar de que jeito eu posso fazer a vida do meu amiguinho mais feliz. Muito obrigada, um excelente domingo a todos. Obrigado, Marcos, André.